Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Eu preciso que você preste muita atenção nos textos que nós vamos ler agora, porque literalmente eles vão formar uma base para a nossa meditação. Preste atenção. Primeiro então, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Quem achou, diga amém. Olha como Paulo diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então o que se contrapôs a isso? Já que não foi com linguagem de sabedoria, de ostentação, o que se contrapôs? Verso 2: porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Você pode dizer amém? Amém. Vai agora para 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus; se conservamos o juízo, é para vocês. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora, olha o verso 16: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Como que a gente conhece então? Verso 17: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É pela nova natureza, pelo Espírito recriado. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Querido, pelo treinamento que nós tivemos no mundo, e pela convivência também dentro de Babilônia, é muito difícil para nós estarmos sempre naquela posição onde nós vemos como Deus vê. Ou seja, sermos pessoas que sempre julgam as coisas do ponto de vista do Espírito, que é a maneira correta de julgar as coisas. Tudo que você pensar que fuja de um posicionamento do Espírito, a Bíblia diz que já passou. A Bíblia diz que é coisa antiga. Quem está em Cristo, nova criação, as coisas antigas já passaram. O que já passou? Tudo que você vê. Tudo que você está vendo no Espírito nem existe mais. Esse é o nível de discernimento que Deus quer treinar você.
Mas não é tão fácil assim, porque nós convivemos numa faculdade, numa repartição pública, numa empresa, num lugar onde as coisas são geridas naturalmente, são pensadas naturalmente, num lugar onde todos ali têm valores escuros, que não se identificam de forma alguma com os valores que operam em você. Você literalmente se sente ali um peixe fora d'água, mas o Senhor te diz: eu te coloquei ali para brilhar. Mas o fato de nós estarmos no mundo não deve, não pode, e declaro que nas nossas vidas não vai, fazer de nós pessoas que forçosamente ou forçadamente temos um discernimento natural das coisas. E aí eu me reporto a qualquer situação que você esteja enfrentando. O Senhor te diz: ei, não julgue essa situação pela carne, julgue essa situação pelo Espírito. Não equacione essa situação na lógica. Procure, aqui diz assim: se nós, ora, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém é ninguém. Você não me conhece na carne, ou pelo menos você deve pensar que não conhece. Você deve me conhecer no Espírito, e você deve conhecer o seu irmão no Espírito. Ah, pastor, mas isso é muito complicado. Não, complicado é viver em Babilônia, vendo as coisas que não existem mais e acreditando nelas. Complicado é viver no Egito, comendo os alhos, as cebolas do Egito, os pepinos do Egito, pensando que aquilo é comida. E na verdade a verdadeira comida é a carne e o sangue de Jesus Cristo, ministrado no seu espírito pela palavra revelada. Inclusive, o que vai realmente ajudar você a sempre estar acima no seu discernimento é você se alimentar todo dia da árvore da vida. Todo dia você tem que pegar o endereço da árvore da vida e comer, porque nós passamos situações onde o emocional se levanta contra, e Satanás é mestre em pegar suas unhas enormes e cravar nas nossas emoções e torcê-las para que elas mintam para nós. Agora, uma emoção torcida pelo diabo vai dar a essa pessoa uma visão embaçada das coisas. Ela vai ver as coisas como quando Jesus curou aquele cego. Jesus perguntou: o que você está vendo? Ah, eu estou vendo homens como árvores. Não, peraí, não é assim. Vem cá. Pá, e agora? Agora eu estou vendo homens de verdade. Então assim, Deus, querido, Deus não te quer enxergando essa situação como ela não é. Pastor, e como ela não é? Ela não é como você está vendo. Paulo diz aqui, capítulo 5, versículo 13. Quem achou, diga amém. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para os outros. Ou seja, eu tenho um relacionamento com você que eu entendo que você está tão longe, que aparentemente eu preciso ser lógico com você, eu preciso ser matemático com você, eu preciso ser temporal com você. Não dá para dizer para você que Lázaro dormiu, eu tenho que dizer que ele morreu, porque isso não entra na sua cabeça. Aí Paulo diz assim: quando eu fico doidão, eu estou no lugar certo. Forte esse aplauso à palavra. Paulo que disse: se enlouquecemos, ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Se eu entro num lugar de discernimento que ninguém entrou, é só para Deus. Agora, quando eu não estou nesse lugar,
quando eu estou lidando com pessoas, eu preciso ter sabedoria. Eu preciso me fazer de grego para ganhar o grego. Eu preciso me fazer de judeu para ganhar o judeu. Paulo, o pregador da graça, quando foi para Jerusalém, os irmãos aconselharam ele: olha, Paulo, estou falando aí que você não guarda a lei, rapaz. E fala o seguinte: vai lá no templo, faz alguma coisa religiosa lá, Paulo, para eles acreditarem que você é um judeu praticante. Sabe o que Paulo fez, irmão? Obedeceu. Ele foi lá, rapou a cabeça, fez voto e ficou lá no templo 7 dias. Só que não adiantou nada, porque quando você obedece homens e não o Espírito Santo, vai dar em nada. No final daquele voto, um grupo de judeus que conhecia Paulo chegou no templo e gritaram: irmãos, socorro! Esse homem está aqui! E aí começou uma perseguição na vida de Paulo, que foi redundar lá em Roma. Todo aquele percurso começou aí, quando ele foi se fazer de judeu para ganhar judeu. Cuidado, meu irmão, quando grandes homens de Deus te derem um conselho, você pode terminar na cadeia. Então, o Espírito Santo quer te ensinar a entrar nas loucuras de Deus. O Espírito Santo quer tirar de você o medo de se enlouquecer para Deus. Irmãos, esse enlouquecimento aqui não é enlouquecimento, não é demência. Não estou falando de demência, não é fanatismo. O que é então, pastor? O Espírito Santo pegou na sua mão e te mostrou um lugar que ninguém viu. Você está começando a ouvir dentro do seu espírito palavras inefáveis. A Bíblia foi redescoberta por você. Você está tocando em áreas que você nunca tocou. E muitas vezes você vai se pegar dizendo para si mesmo: gente, será que é assim mesmo? E o Espírito Santo sempre vai confirmar a revelação no seu espírito, porque a unção que dele recebestes é verdadeira, ela não é falsa, e ela vos ensina todas as coisas. Eu não preciso te ensinar nada, porque você já tem o mestre da sua nova natureza morando no seu espírito. Pastor, então você está anulando o ministério do mestre. Existe o mestre na Bíblia. Eu não estou anulando. O que eu estou querendo dizer é que quando o mestre está ensinando, só vai ficar em você o que o Espírito Santo confirmar. O resto você não vai nem lembrar, meu irmão. Por exemplo, uma palavra que marcou a sua vida, você não lembra dela toda, você lembra daquele momento que Deus falou contigo. Aquela palavra do pastor Suzano. Aí você lembra de um momento ali, 3 segundinhos, que o Espírito Santo... Tchum. Aquela palavra do pastor Joey, né? Nossa, foi tremenda aquela palavra. Mas você não está falando da palavra inteira. Você está falando de um momento seu com o Espírito Santo no seu íntimo. Isso é enlouquecer-se para Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado: não tenha medo de enlouquecer para Deus. Sacode ele e fala assim: não tenha medo de conservar o juízo para os outros. Pastor, mas como é que eu administro essa sabedoria aqui? Porque parece que, olhando para a vida de Paulo, isso aqui foi uma teoria. Ele enlouquecia para Deus e ficava desvairado para os homens, um nível acima. E aqui ele está dizendo que ele se conservava.
Imagine o quanto Paulo se conservava, o quanto Paulo sabia que ele não dizia, o quanto ele viu que ele nunca contou, o quanto ele ouviu que ele nunca escreveu. Quantos vão orar mais em línguas aqui? Diga amém, Jesus. Querido, pare de olhar o problema num olhar natural e ganhe nessa noite o discernimento do Espírito. Deixa o Espírito Santo puxar você desse lugar carnal que você está olhando. Assim que nós, verso 16, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Imagine você olhar para a pior pessoa do seu convívio e conseguir enxergar além da carne dela. É isso que o amor de Deus faz com você. A pessoa do seu pior convívio, você vai parar de relacionar com ela na carne, porque na carne você vai murmurar, na carne você vai julgar, na carne você vai condenar. Mas se você enxergá-la em Cristo, versículo 17, você vai amá-la, porque toda aquela nuvem negra de carne vai desaparecer da sua presença. Você vai olhar para a pessoa e vai ver Jesus nela. Bate pé no chão, não, glória a Deus, bem forte. Chama alguém pelo nome e diga: fulano é discernido no Espírito. Aleluia. Agora Paulo vem e diz assim: quando eu fui ter convosco. Paulo tinha expressões muito profundas, irmãos. Paulo tinha frases assim que ele sintetizava tudo em 2, 3 frases. Ele tinha uma graça de Deus para isso. Ele disse assim: quando eu vim ter convosco, eu não vim com linguagem de ostentação e sabedoria. Como é difícil para nós abandonarmos a ostentação. O que é ostentação? É a máscara da falsa espiritualidade que a religião te oferece. O que é ostentação? É a máscara da falsa espiritualidade que a religião te oferece. E você pode se apoiar num cargo, você pode se apoiar num título, você pode se apoiar no dinheiro, você pode se apoiar no diploma. E aí vem Paulo e diz: ei, quando eu fui ter convosco, eu decidi. Agora olha para mim, gente. Paulo disse: eu decidi que a minha perspectiva entre vocês era a cruz. Agora o que você não está entendendo é que essa palavra é libertadora para você, porque a sua perspectiva só pode ser sarada de maneira que você tenha um julgamento correto se você decidir enxergar a situação através da cruz. Eu decidi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, eu penso as coisas através do Evangelho. Eu julgo, eu calculo as coisas através do Evangelho. Por mais que a minha emoção tente me tomar, eu continuo suplantando-as através da cruz de Cristo. Como eu posso olhar para você que tem muita carne? Me perdoe, eu também tenho. Como eu posso olhar para você e fazer o que Paulo disse? Daqui por diante eu não conheço ninguém mais segundo a carne.
Paulo estava dizendo o seguinte: olha, não importa quem vem falar comigo, eu toco logo no espírito dele. Não importa o blá 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 que essa pessoa vem. Eu consigo ouvir no meio do blá blá blá. Eu escuto o íntimo. Meu querido, o silêncio do seu espírito fala mais alto do que qualquer grito da sua alma. Agora, só quem experimenta o que eu acabei de falar que sabe o que eu falei. Eu vou repetir: o silêncio do seu espírito, ele grita muito mais alto do que os gritos da alma. Porque a alma grita e não te dá convicção, mas quando Deus fala, Ele te dá fé. Você pode levantar sua mão e dizer: eu recebo essa palavra. Fica com a mão levantada, diga bem forte comigo: o silêncio do meu espírito é incomparavelmente mais alto do que os gritos da minha alma. Ah, mas aquela emoção veio e eu quero muito fazer isso. Aí Deus vem tranquilo no jardim do seu coração e sussurra uma verdade. Deus gosta de sussurrar para te deixar mais sensível. Deus gosta de balbuciar. Olha, você não tem essa enfermidade aí mais não. Você já está curado. Mas mesmo que Ele esteja balbuciando, a convicção que aquilo dá derruba as resistências da alma. Pastor, então eu quero esse lugar. Eu não quero conhecer mais ninguém segundo a carne, nem Cristo. Olha o que é que ele diz aqui. Assim, verso 16: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Se Jesus andou aqui fisicamente, a gente ouvia a voz dele, a gente abraçava ele, a gente tocava nele, comia com ele, ria com ele, chorava com ele. Agora não funciona assim mais. E esse é o problema da religião. A religião quer tornar as coisas espirituais físicas. A religião quer colocar um copo com água. A religião quer criar um ponto de contato entre o reino do espírito e o reino físico. Querido, o ponto de contato é a sua fé. Agora eu não conheço Cristo assim mais. Como é que eu conheço? 17. Assim, se alguém está em Cristo. Quem aqui está em Cristo? É uma nova criação. Você nunca parou para pensar que a voz da nova criação não tem nada a ver com as vozes da velha criação? Nunca parei para pensar mesmo. Então eu vou repetir. A voz da nova criação, ela não tem nada a ver com as vozes da antiga criação. Elas são completamente diferentes. Elas são de dimensões diferentes. Elas operam numa frequência diferente. Ah, pastor, mas então você está complicando tudo. Pelo contrário, irmão. É mais simples do que você imagina. Você abriu o seu coração, Deus fala na hora com você. Pai, eles não entenderam, eu vou falar de novo. E a sua vida espiritual está mudando hoje, em nome de Jesus.
Achegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Tiago diz isso. Chegai-vos, ou seja, abre o seu espírito, que Ele fala toda vez. E sempre que Ele falar, será algo novo, fresco, quente, libertador, alimentador, consolador. Então, amados, a cruz precisa tornar-se o lugar da onde nós passamos a entender tudo. Tudo que você entende fora da cruz é mentira, porque lá na cruz foi onde tudo terminou e onde tudo recomeçou. Você tem que dizer como Paulo: eu decido nada saber no meu casamento, nada saber na minha família, nada saber na minha saúde, nada saber no meu ministério, nada saber nas minhas finanças, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Porque Jesus Cristo crucificado carregou as minhas dores e as minhas doenças, e pelas suas feridas eu sou sarado. Ele se fez pobre para me enriquecer. Ele aniquilou o pecado, venceu o diabo, esmagou a cabeça da serpente. Ele venceu o mundo, a carne e Satanás na cruz. Não há outro lugar onde eu posso me posicionar para pensar, julgar. Por isso, nós sempre precisamos perdoar uns aos outros, porque a pessoa que te ofendeu, antes de te ofender, já teve a sua dívida paga. Não perdoar é cobrar uma dívida que já foi paga. Não perdoar é reivindicar uma dívida que Jesus já pagou. Olha bem, Jesus foi açoitado 39 vezes por causa dessa ofensa que essa pessoa fez com você. Não foi a pessoa que foi açoitada, ela deveria ser açoitada, porque ela te ofendeu, mas Jesus foi açoitado. Olha como a cruz te dá força, olha como a cruz te dá entendimento, olha como a cruz te dá fé, olha como a cruz te dá firmeza. Diga bem forte comigo, o mais forte que você puder, a partir de hoje. Todo mundo, a partir de hoje, eu tenho um discernimento: Jesus Cristo e este crucificado. Mais forte, não importa o que eu estou passando, já está resolvido. Aleluia! Eu analisava essa situação na carne, sim, mas não analiso mais. Meu Deus, eu mudei minha perspectiva, agora eu estou vendo o principado que estava atrás da situação. Eu não estava vendo, eu estava cego, porque eu estava vendo a carne, carne com carne, e eu não via quem estava por trás. Agora que eu ganhei o discernimento do Espírito, a carne desapareceu, e eu estou vendo quem está por trás. Aí você entende Paulo quando ele diz: a nossa luta não é contra sangue e carne, a nossa luta é contra principados e potestades. Querido, o dia que você receber o discernimento do Espírito, você vai parar de lutar com os homens, e você vai lutar no Espírito. Você vai batalhar pela sua fé, você vai aprender a resistir o diabo. Você vai tomar tantos sustos
quando as escamas caírem. E ouça, toda escama que cai é um nível a mais de autoridade que cresce no seu espírito, onde você determina e a situação muda. Vou repetir. Toda escama que cai é um nível de autoridade que cresce na sua vida e que te dá poder de falar e aquilo mudar. Esse copo não vai estar mais aqui. Aí pode a demoniada inteira gritar que vai estar. O próprio Lúcifer pode dizer: o copo vai estar. Não vai. Porque eu não estava vendo. Eu não estava vendo, agora eu estou vendo. Eu não estava vendo, agora eu estou vendo. Aquele cego disse: olha, quem ele era eu não sei, para de conversa fiada. Eu só sei uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Aleluia! Eu era cego. Eu via a minha esposa, eu via o pastor, eu via o meu patrão, eu via meu filho, eu via meu inimigo, minha inimiga, eu via as pessoas que falavam mal de mim. Eu só enxergava carne, e brotava murmuração, brotava desânimo, brotava todo um discernimento errado daquilo que nem existe mais. Mas de agora em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Esse de agora em diante vai entrar no nosso coração hoje. Vou falar de novo. Esse de agora em diante vai entrar no nosso coração. Você que me assiste pela internet, no YouTube, no Facebook, sua vida está sendo transformada. Você não vai ver mais a situação segundo a carne. Você vai ver segundo o Espírito, segundo a verdade. Você vai batalhar, não contra pessoas, nem contra circunstâncias. Você vai batalhar por sua fé. Pastor, e se eu entrar nesse nível de confiança? Se alguém tem que sair da sua vida, Deus tira. Se alguém tem que entrar na sua vida, Deus traz. Deus move céu, Deus move terra. É Ele que remove reis, é Ele que estabelece reis, é Ele que muda as estações. Com Ele mora a luz. Você não tem que se livrar de nada, você precisa crer, enquanto Ele te livra. Deixa eu te falar o que é oração em línguas. Hora após hora, hora após hora, após hora. Não línguas com interpretação, não línguas para intercessão, nem línguas como sinal para os incrédulos. Estou me referindo a línguas para edificação pessoal. Isaías 28, 10, 11 e 12. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, versículo 4, versículo 14, versículo 28, Efésios 6, 18, Judas 20. Eu estou falando daquela linguagem sobrenatural que você tem para falar com Deus no nível de Deus. Falar em línguas é falar discernimento puro. Falar em línguas é destilar a prata da ressurreição dos seus lábios. Como bandeja de prata, é o conselho dado na hora certa. Quando você ora em línguas, uma bandeja de prata vem. Mas como que Jesus fez?
Olha para mim. Jesus cuspiu no chão. Aí, uma meia dúzia já vai embora. Que história é essa? Onde é que está escrito? Lá no Éden, quando Deus cuspiu no chão a primeira vez. E fez aquele barro enorme. A diferença é que lá ele criou um corpo, aqui ele ia criar um olho. Só isso. No Éden, o cuspe foi o maior, porque ele tinha que formar um corpo inteiro, mas ali foi só um cuspinho. Quando Jesus olhou aquele cego, ele lembrou do Éden. Eu já fiz isso. Eu criei o homem do pó da terra. Eu vou dar um olho para ele novo. Fez lodo, fez aquela gosma santa, aleluia. Agora fala a verdade, quantos gostaram de receber essa gosma santa na sua vida? Oh, glória. Você tem recebido? Ele tem cuspido na sua carne, todas as vezes que você ora em línguas. Por lábios gaguejantes e por língua estranha falar ao Senhor, a este povo. Quando você está recalabarabarabara, ele está assim. Soberba, incredulidade, medo, morte, enfermidade. Ele vai cuspindo. E quando ele gospe, ele cria a substância do que será. Deixa ele cuspir, meu irmão. Vai orar em línguas. Aí Jesus abaixou, pegou o lodo e começou a fazer aqui o que ele sabe, o que ele sempre soube fazer: olho. Aí ele pegou aquele olho, colocou no olho do cego. Para o homem, para quem estava vendo na carne, era um guspe com lodo no olho do cego. E ele falou assim para o cego: vai lá no tanque de Siloé e se lava. Agora, você não tem ideia onde é o tanque de Siloé, provavelmente. O tanque de Siloé, ele é uma escadaria enorme. Lá embaixo é que está o tanque. Agora imagina o cara com o olho sujo do guspe santo, aleluia. Imagina o cara tentando chegar no tanque de Siloé. Porque, querido, a substância que ele coloca no seu espírito se materializa quando você opera em fé. É criada. A parte de Jesus foi criar um olho e colocar nele. Aí Jesus falou: agora vai lá no tanque e se lava. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós oramos em línguas, oramos em línguas, oramos em línguas, oramos em línguas e esquecemos de nos lavar. Aqui o tanque de Siloé, aqui ó. A oração em línguas traz os códigos. A meditação na palavra decodifica os códigos. O Espírito e a palavra sempre andam juntos para criar a vitória para você, para criar um novo casamento para você. Quando eu digo novo, não estou dizendo que você vai largar do seu marido, da sua esposa. Estou dizendo que Deus vai criar nesse casamento um casamento novo. Criar uma saúde. Pastor, eu preciso de um intestino novo. Ele vai dar. Deixa ele cuspir e vai para o tanque Siloé.
fique lambuzado da substância que sai da boca de Deus. E vá para o tanque de Siloé e se lave, se lave. Pegue um livro como Gálatas e leia 20 vezes. Pegue um livro como Filipenses, leia 30 vezes. Pegue um livro como Romanos e leia 10 vezes. Sabe, aprenda. O Espírito vai guiar você, querido. Eu me lembro quando eu passei uma guerra, a maior guerra da minha vida, na verdade. Um tempo antes de eu passar aquela tempestade, o Espírito de Deus me levou a ler Esther 50 vezes. Alguns aqui lembram disso. Eu pregava em Esther, e pregava em Esther, e pregava em Esther. Deus me levou para morar lá, eu morava em Esther. Mordecai morava na porta da cidade. Eu morava na porta, estava Mordecai de um lado e eu do outro. Não, é sério, eu vou chegar no céu, Mordecai vai me encontrar. Rapaz, a gente estava junto lá, hein? Porque isso aqui não tem tempo, isso aqui é eterno. Encontrar com Mordecai, vai, rapaz, mas você não saía dessa porta, menino. Ei, Mordecai, você nem imagina as sementes espirituais que eu precisava na sua vida para vencer a minha vida. Você não tem que vencer a vida de ninguém, você tem que vencer a sua vida. Para de pensar que o problema é o outro, ou a outra. Porque o dia que você assumir responsabilidade sacerdotal, você vai tirar os olhos dos homens, você vai correr para Deus. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem, aleluia! O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! E quando Ele socorre, Ele não apenas faz cafuné em você, Ele não apenas faz alguém te dar uma oferta. Todas as vezes que Deus te socorre, Deus está te transformando. Deus socorre pela via da transformação íntima. Aí o dinheiro vem, a saúde vem, as coisas se ajustam, porque Deus socorreu você quando Ele te mudou por dentro. Eu pensava assim, agora eu penso assim, eu mudei. Eu não vejo mais segundo a carne, eu vejo agora segundo o Espírito. Assim, se alguém está em Cristo, eu estou em Cristo. Quem pode gritar isso? Eu estou em Cristo. É uma nova criação. Então é daí que você vai julgar as coisas. É daí que você vai interpretar as coisas. E eu te garanto, você fará a interpretação correta. Interpretar segundo a fé é interpretar corretamente. Pastor, mas eu estava no fim das minhas forças. Pastor, eu estou no fim das minhas forças. Você estava, não está mais não. Eu te tirei desse lugar hoje em nome de Jesus. Você agora ganhou amplitude, você ganhou a soberania de Deus, você ganhou uma visão, você abriu seus olhos, você viu outra perspectiva. Você nem sabia que ela era tão real e palpável, exatamente onde você está. Você não tem que ir para os Estados Unidos, você não tem que ir para o Japão, você não tem que ir para São Paulo, você não tem que ir para o meio dos índios, você não tem que mudar geograficamente, você tem que mudar o seu espírito. Não estou falando que Deus não vai mudar pessoas de lugar, não é isso que eu estou falando. O que eu estou te falando é que muitas vezes nós colocamos a expectativa no lugar, no homem, no emprego, na renda, no salário.
Que engano. Olha para mim, basta um passozinho de fé, querido, e você vai estar no lugar chamado pronto. É tão pequeno o espaço que só a palavra de Deus separa a alma e espírito. É uma linha tão fina, é tão fácil, tão simples, que só a palavra de Deus é que separa. Aí ela separa. Mudei. Agora, quando eu passo a viver nesse lugar, as coisas antigas, é isso que Paulo está ensinando, as coisas velhas já passaram. Mas eu estou vendo ainda, eu estou sentindo ainda, e daí? Você não é sensual, você é espiritual. Se você já mudou de dimensão, aguarde, tudo vai acompanhar essa dimensão. Levanta a sua mão e fala bem forte comigo. O lugar que eu habito no Espírito é para onde eu levo todas as minhas coisas. O lugar que eu entro no Espírito, pela fé, pela oração em línguas, pela meditação na palavra, pela operação de Jesus, derrubando as minhas escamas, sarando os meus olhos, esse lugar se tornará realidade toda a minha vida. Toda a sua vida vai começar a refletir o lugar que você entrou. Toda a sua vida vai começar a refletir. A vida de um adorador é um reflexo em termos do que ele vê, porque a vida dele é Deus. Você vai escolher o apartamento que você vai morar. Você vai escolher o carro que você vai andar. Você vai escolher o emprego, o trabalho que você vai escolher. Você vai ser milionário, você vai ser salariado, você escolhe. Você vai entrar num lugar onde está escrito assim: tudo é possível. O lugar que Paulo está falando, assim: ei, para de julgar segundo a carne, porque esse lugar tem limitações. Entra num lugar onde não tem limitações. Eu vou te ensinar a ser um homem deslimitado. Eu vou te ensinar a ser uma mulher sem limites. Homens sem limites. Mulheres sem limites. Porque a igreja, ela foi chamada para fora. Ela saiu de lá e entrou em outro lugar. Ela está em Cristo. Cristo é a minha condição. Cristo é a minha cura. Cristo é a minha vitória. Cristo é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? De quem terei medo? O Senhor é a minha força. Aleluia. Rabacata rebadarabashonda narabana que talabaço caranda rebadarabacoto robodarabarai. Aleluia. Pastor, mas eu não sei falar em línguas. Eu acho que eu estou inventando. Eu falo umas palavrinhas assim, fico repetindo. Deixa eu te falar uma coisa: o diabo vai mentir na sua mente, dizendo que você está inventando, dizendo que essa palavra aí você ouviu de alguém, porque o diabo sabe que a hora que você começar a orar em línguas, ele perdeu totalmente o controle sobre você. Pare de aceitar os argumentos lógicos que te tornam naturais. Ou melhor, pare de aceitar os argumentos lógicos
que te tornam natural. Consertando aqui o português. Você não é natural. Então argumentos lógicos não são para você. Se alguém te perguntar uma coisa assim que é louca, massa que você vai responder assim: olha, eu não vivo por essas leis. Eu não vivo por essas leis. Ah, por que você age assim, age assado, tão diferente de todo mundo? Você quer ser o espiritual? Não, eu sou espiritual. Eu não quero ser espiritual, eu sou. Porque a Bíblia diz que quem é nascido da carne e quem é nascido do espírito eu sou espírito. Então eu preciso pensar segundo a minha natureza. Eu preciso ter coragem de ousar. Espírito de ousadia nesse lugar. Espírito de intrepidez nesse lugar. Paulo é tão forte que ele fala assim: a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Aí ele para que ninguém tenha dúvida. Ele fala assim: se em Cristo a gente conhecia na carne, agora também não é mais assim. É o mesmo Jesus transformado em espírito vivificante dentro de mim. É o mesmo Jesus, mas diferente. É o mesmo Jesus, mas não é mais em carne e osso, é em espírito. 2000 anos atrás eu dizia assim: Jesus, tem misericórdia de mim. Aí ele parava: Pedro, chama aquele rapaz lá. Era assim que funcionava. Hoje eu não: oh Jesus, não faço assim. Eu me aquieto, porque ele está aqui dentro, disponível, como o ar que eu respiro. Robolabacanda labachura manda rei calama sori canta lá. Eribera surrene recatalamachobana. Oh, rapaz, nunca tinha visto isso. Uau! O Cristo em mim se tornou mestre da minha nova natureza. Você pode dizer amém a essa palavra? Então diga para o irmão que está ao seu lado: todo cristão que enxerga segundo a carne, enxerga o que não existe mais. Todo temporal, tudo que é visível, não existe mais. Mais forte, diga comigo: Jesus, quando veio a essa terra, falou algo muito estranho. Diga mais forte, igreja, diga assim: ele disse, o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. Eu cheguei. O tempo foi apenas o útero que meu pai usou para ter uma família. O tempo é só aqui, a eternidade está aqui. O tempo é só esse negócio aqui que meu pai usou para eu vir. Eu cheguei, acabou, não tem mais tempo. Tem Cristo. Não tem mais tempo, tem Cristo. A gente é tão religioso. Eu estou deixando meu espírito fluir só mais um pouquinho, tá? Estou parando. Não, mas eu não gosto de me delongar muito. A gente é tão religioso que a gente fala assim: olha, no tempo de Deus. Como assim, irmão? É porque tem o Cronos e tem o Kairos. Pois é, tanto o Cronos quanto o Kairos se dobraram ao brado da cruz.
Quando ele disse: está consumado. Não tem mais Cronos nem Kairos. Tem Cristo crucificado por mim. Aleluia. Eu estou salvo. Eu estou curado. Eu estou liberto. Eu sou mais do que vencedor. Por meio daquele que me amou. Aleluia. Não tem como você perder essa guerra. Não tem como você ser envergonhado. Você não será envergonhado. Porque como Paulo, você decidiu pegar as ostentações de linguagem e de sabedoria, colocar de lado e ficar nos pés da cruz, hora após hora. Querido, os pés da cruz é o único seminário teológico que você deve ir na sua vida. Os pés da cruz é a única escola que você tem que frequentar. Os pés da cruz é o único aconselhamento que você pode receber. Olhe para o diabo. Olhou? Olhei, pastor. Olhe para a cruz. Resolveu o problema. Olhe para o pior tipo de câncer que existe. Olhou? Olhei, pastor. Olhe para a cruz. Já está resolvido. Então, por um lado, não devo ver segundo a carne. Mas como eu não vejo segundo a carne? Me posicionando na cruz. Amém? Vou repetir para a gente terminar. Por um lado, eu não devo julgar segundo a carne, porque tudo que eu vejo segundo a carne nem existe mais. Então eu decido nada saber, a não ser Jesus Cristo. Gente, isso é muito forte. Olha para mim, isso é tão forte que o Espírito Santo pegou essa carta, que foi escrita para uma igreja, onde Paulo não tinha nenhuma intenção de tornar ela Bíblia. Talvez se alguém dissesse para Paulo, Paulo diria: está amarrado. Eu já tenho a Torá. Mas o Espírito Santo teve cuidado de pegar os escritos desse homem e transformar na palavra de Deus. Esse foi um homem que conheceu as coisas do Espírito e disse: se enlouquecemos, é para Deus. Agora, quando eu estiver com você, eu vou tentar conservar a minha razão. Ele não disse vou tentar não, ele falou eu vou conservar. Eu não entendi essa parte ainda de Paulo, mas um dia eu vou entender. Graça e paz. Até amanhã.